dia a todas e todos. Desde o Brasil, eu faço parte da Amigos da Terra Internacional e agradeço muito, muito, muito a equipe do OMA por organizar esse 8º seminário então, internacional. E é uma felicidade estrear ele com a nossa proposta, como bem disse a Doracion, e logo, recentemente, saindo de um mês da 7ª sessão de negociações pelo Tratado Vinculante. Bom, como a Doracion falou, então, a gente não podia estrear esse seminário sobre direitos humanos em empresas de uma forma diferente que não fosse falar justamente da proposta que a gente vem peleando aí duramente dentro das Nações Unidas, mas como o Gonzalo também reforçou, em outros âmbitos, inspiradas no Tratado Vinculante, fortalecendo uma luta a nível nacional por marcos nacionais também. Mas agora o debate é para fazer uma análise, então, sobre perspectivas e desafios dessa agenda pelo Tratado Vinculante, que é uma agenda que o OMA acompanha há muitos anos, as organizações que foram convidadas também. Quem não conhece o processo é uma oportunidade, então, para conhecer, para se envolver na construção política e jurídica desse processo, é algo que a gente sempre reforça, essa importância de enxergar o Tratado Vinculante como um processo político e jurídico, e para quem já está nessa luta, nessa disputa, por tornar o Tratado Vinculante um instrumento, não um instrumento vazio, não um papel em branco, mas sim um instrumento eficaz, um instrumento eficiente, um instrumento que garanta a justiça para as comunidades, para as pessoas afetadas pelas violações de direitos humanos, por empresas transnacionais, e também o fim da impunidade corporativa. Quem já está nessa peleia aí há muito tempo, é um momento para se aprofundar, para escutar e para trocar aí impressões dessa recém-terminada 7ª sessão de negociações. Eu vou fazer um agradecimento, então, especial ao OMA, porque o Gonzalo me provocou, quando ele falou que na última sessão, principalmente, ele ficou lá assistindo a equipe, uma grande equipe do OMA, que realmente foi com a gente presencialmente, Essa última sessão foi uma sessão híbrida, então boa parte das nossas companheiras e companheiros não puderam estar presentes na sessão, participaram de forma virtual, mas uma delegação de um pouco mais de 20 pessoas esteve presente, e ele disse que ficou sentado vendo a equipe trabalhar. Eu sou daquelas que sou bióloga, não sou advogada, mas eu não fico sentada vendo, eu fico perguntando, questionando, tentando sugar essa equipe maravilhosa. Então, eu agradeço ainda mais, porque a gente realmente ver uma equipe capacitada que vem da academia é algo fácil, mais fácil. Agora, ver uma equipe com a humildade que tem a equipe do OMA, com uma capacidade de formação que tem a equipe do OMA, e que se coloca, de fato, ombro a ombro com as organizações, com os movimentos, e a serviço de um trabalho tão importante, é realmente aquilo que a gente precisa, desde as organizações, desde os movimentos, nessa luta e nessa defesa, em defesa dos direitos humanos. Então, fica aqui, de novo, esse agradecimento. E dizer também que esse debate é um debate, eu me coloco nesse lugar, de estar sempre aprendendo e com muitos termos jurídicos, e nessa luta pelo tratado cada vez mais é extremamente difícil, porque a discussão é jurídica, então a gente fica sempre disputando essa popularização e essa tentativa de ampliar a discussão para outras pessoas, para aquelas pessoas que não têm tantos conhecimentos jurídicos, e tentando popularizar esse debate. Então, eu vou colocar aqui também um outro processo que a gente construiu juntos e juntas, com o OMA, com o Transnational Institute, que o Gonzalo também faz parte, com o MAB, o Movimento de Atingidas e Atingidos por Barragens, e desde Amigos da Terra Brasil, uma cartilha popular que fala sobre o Tratado Vinculante, fala sobre uma necessidade de uma lei marco no Brasil para acabar com a impunidade corporativa. Então, fica aqui também o convite para vocês conhecerem e para ampliar esse debate para além também do espaço jurídico. Para essa mesa, então, para a gente seguir popularizando o debate, seguir aprofundando o debate, temos companheiras que refletem muito, uma mesa formada por mulheres,
e reflete bastante a sessão, a 7ª sessão. Foi uma sessão que fizemos também uma análise, né? Uma sessão feminista, uma sessão empurrada por mulheres, não só a equipe do OMA era basicamente composta por mulheres, mas também a maior parte das lideranças dos movimentos e organizações composta por mulheres, os estados que se posicionaram mais alinhados com as propostas da campanha global para desmantelar o poder corporativo, eram estados liderados por mulheres. Então, essa mesa, também fico feliz por isso, assim, mulheres que trazem também essa perspectiva feminista para uma luta contra as empresas transnacionais. Não só somos mais impactadas nos territórios pelas empresas, mas também nos levantamos e sabemos lutar pelos nossos direitos, né? Temos a Manja, vou apresentar então as companheiras. Primeiro eu vou apresentar o formato do debate, né? Eu vou passar a palavra para cada companheira que está na mesa com a gente hoje. Cada uma vai fazer uma explanação desde a sua perspectiva de luta, desde o espaço que faz parte, que compõe, e logo a gente vai ter uma sessão de debate. Há 2 formas de interagir. Se você quiser fazer uma pergunta ou um comentário, pode fazer nesse QA, que é para perguntas e comentários, ou tu pode também levantar a mão e a gente te passa a palavra, faz a tua explanação, e depois a gente vai fazer uma ronda aí para as companheiras comentarem, responderem. Está com a gente hoje, então, a Tiana Mazo, pelo Centro de Direitos Humanos e Empresas, OMA, a Manja Bayang, da Indigenous Peoples Rights International, a Fernanda Openhain, perdão se eu errei o nome, pelo Grupo de Trabalho da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, como representante da América Latina e do Caribe, e a Érica Mendes, da Justiça Ambiental, Amigos da Terra Moçambique, e co-coordenadora regional do Programa de Justiça Econômica e Resistência ao Neoliberalismo da Amigos da Terra África. A primeira pessoa que eu vou passar a palavra é a Fernanda, que compõe, então, um grupo de trabalho da ONU sobre empresas de direitos humanos, como representante da América Latina e do Caribe. Ela é especialista em temas de empresas de direitos humanos e se dedica à agenda de direitos humanos e economia e justiça de gênero há mais de 20 anos. Trabalha na Poder desde 2013 e é presidente da mesa diretiva da Rede Internacional para Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Rede DESC. É tesoureira da mesa diretiva da Earth Rights International e faz parte também da fundação para o Prêmio Internacional em Empresas de Direitos Humanos. Faz parte também do corpo docente do Instituto de Liderança Simone de Beauvoir, no México, e recentemente, então, foi convidada para fazer parte desse grupo de trabalho. Ela é socióloga, com especialização em estudos latino-americanos. Então, Fernanda, é um prazer te ter com a gente. Te passo a palavra para fazer essa primeira explanação sobre perspectivas e desafios nessa agenda do Tratado Vinculante. Obrigada, Letícia. Boa tarde, bom dia. Eu vou falar em espanhol, né? Mas eu queria somente dizer bom dia em português, porque estamos no Brasil, mas virtualmente, mas nosso coração no Brasil. Então, buenas tardes, buenos días a todas. Então, boa tarde, bom dia a todas e todos. No momento, eu saúdo vocês de Genebra, onde eu começo meu trabalho como integrante do grupo de trabalho da ONU, de Empresas e Direitos Humanos, representando a nossa região da América Latina e do Caribe. E eu recém-iniciei meu trabalho, 1º de novembro, então eu sou a mais nova no grupo de trabalho. E muitas e muitos de nós nos conhecemos das lutas levadas a cabo por anos na área de empresas de direitos humanos, na sociedade civil e movimentos sociais, que é o setor de onde eu venho, e do qual eu parto para esse novo mandato. E espero que saibam que vocês têm aqui uma aliada no grupo de trabalho, e tudo o que fizemos continuarei a impulsionar, a pressionar através desse novo espaço que ocupo. O grupo de trabalho foi formado em 2011, a partir da adoção dos princípios reitores da ONU,
de Direitos Humanos. E como eu imagino, a maioria de vocês deve saber, em 2014, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou essa resolução que iniciou as negociações para um instrumento juridicamente vinculante, que é o Tratado Vinculante. E a partir de então, houve uma série de trabalhos, especialmente por parte da sociedade civil, para sustentar o processo, para impulsionar temas prioritários da agenda e para também fazer pressão sobre os estados para que se envolvam de fato nos processos de negociação de forma positiva e proativa e não se escondam por trás de outras possibilidades de ação a partir de uma agenda voluntária ou de soft law. Os princípios reitores da ONU, de fato, são voluntários e são uma agenda de legalidade frouxa, vamos dizer assim, de soft law. Mas nos princípios reitores do grupo regulatório, foi promovido algo que chamam uma combinação inteligente de medidas. E da minha perspectiva, o fato de ter tanto leis nacionais, sejam de devida diligência, due diligence, seja de outros mecanismos para garantir o acesso à justiça e remédios ante a violação de direitos humanos por parte das empresas no contexto empresarial ou nas iniciativas público-privadas, assim como políticas públicas, marcos legais melhores em nível nacional, um arcabouço legal melhor e melhores instrumentos, por exemplo, um tratado realmente vinculante, que seriam parte dessa combinação inteligente que propõe o grupo de trabalho. Então, a minha perspectiva, e eu não sou a única nesse grupo que pensa assim, os esforços para avançar para um tratado vinculante são imprescindíveis nessa agenda de empresas e direitos humanos, para garantir a proteção dos direitos, acesso à remediação, prevenção e também que se avance em direção à desconstrução dessa impunidade corporativa que vivenciamos por tantas décadas. Obviamente, acredito também que o tratado vinculante não é o único instrumento que temos, ou que precisamos, ou que teremos e precisamos, apesar de parecer um instrumento, a mim, um instrumento fundamental. Então, a partir do grupo de trabalho, promovemos uma combinação inteligente de medidas e, pessoalmente, eu acredito que a abordagem perante o tema de abuso dos direitos humanos por parte das empresas precisa ser estrutural e sistemático e ser composto a partir de uma combinação de regulações, de políticas e de práticas. Eu acho que nesse pacote entra essa temática do tratado, essas negociações que estão acontecendo já há 7 sessões, essa é a 7ª rodada de negociação, e acredito que já as colegas e os colegas já falaram na sessão inaugural algumas dessas questões. Queria compartilhar também que 19 de outubro, ou alguns dias antes da 7ª sessão de negociação, da 7ª rodada de trabalho desse grupo intergovernamental de composição aberta, no qual participam estados negociando esse instrumento. O grupo de trabalho, junto a outros procedimentos especiais, concordou que esse grupo de direitos humanos da ONU forma parte de um pacote de mecanismos sob o conceito de direitos humanos da ONU, que é o grupo de procedimentos especiais, com especialistas como especialistas independentes e relatores especiais. Então, em uma comunicação pública conjunta entre o grupo especial de trabalho, o relator especial sobre pobreza extrema, o relator especial sobre direitos humanos e meio ambiente, o relator especial sobre gestão adequada de substâncias tóxicas e perigosas perante os direitos humanos, e o grupo de trabalho sobre o uso de mercenários fizeram essa comunicação pública, convocando os estados a participarem de forma ativa e construtiva das negociações dessa 7ª rodada da IGWUD, que é a abreviatura desse grupo, com
a finalidade de avançar positivamente para a constituição de um instrumento legalmente vinculante. Nesse comunicado do grupo de trabalho, também foi estabelecido como fundamental e prioritária a prevenção dos abusos aos direitos humanos, falando especificamente de 3 temas. Obviamente, o tema da devida diligência, como comentado agora por colegas há pouco, é um tema-chave prioritário na agenda de empresas e direitos humanos, para nos movermos em direção a obrigatoriedade, garantir o acesso a remédios e reparação adequada, e também foi estabelecido o tema de defesa das pessoas defensoras de direitos humanos, proteção das pessoas defensoras e prevenção de abuso e garantia a remédios de justiça. Foi falado também que algumas das bases do texto do tratado vinculante, nela já se encontram os princípios reitores, ou seja, muito do que foi construído, especialmente sobre os estados impulsionadores liderados por Equador, tem a ver com retomar os princípios reitores e dar-lhes outro nível de profundidade, e principalmente um marco de obrigatoriedade. Isso também foi destacado nessa comunicação pública, e como eu comentava há pouco, também se fala dessa combinação inteligente. Obviamente, se destaca a importância e relevância do instrumento e de suas características, com a finalidade de abordar as assimetrias geradas a partir dos tratados de livre comércio e de investimento, que dão direitos ou facilidades às empresas, mas que não estabelecem obrigações em termos de direitos humanos. Então, isso gera uma assimetria da estrutura comercial, financeira, de investimento, econômico-financeira, por um lado, e, portanto, das empresas, por um lado, e as obrigações em questão de direitos humanos. Então, isso seria para lutar contra essa assimetria gerada, pelo menos como é gerada na atualidade, através do que afirmam os tratados de livre comércio. Isso também, desde a partir da sociedade civil, foi sempre abordado nas negociações, toda esse impulsionamento para o tratado vinculante. Obviamente, ter um campo de jogo global, nivelado, com regras equiparáveis ou com as mesmas regras, através de um tratado internacional vinculante, seria fundamental, seria uma contribuição chave também destacada nesse comunicado. E, finalmente, eu trago aqui uma informação que parece importante, porque é a primeira vez que, conjuntamente, o grupo de trabalho, com outros procedimentos, faz um posicionamento desse tipo perante as negociações do tratado, está claramente o seu apoio ao processo. Isso me parece fundamental, porque, ao final dessa comunicação, é feito um reconhecimento dos convites para implementação dos princípios reitores. E, realmente, as vítimas de abuso continuam a lutar para ter acesso à remediação, para garantir seus acessos, também garantir defender os direitos humanos, e isso instam a que esse tratado vinculante pode ser uma oportunidade para propiciar essa mudança. Eu fico muito feliz de entrar no grupo de trabalho nesse momento, porque há uma oportunidade de impulsionar medidas obrigatórias, não só do tratado, mas também há outras, em termos de tratado especialmente, porque somos várias pessoas agora mesmo no grupo de trabalho que pública e claramente nos colocamos a favor da geração desse tratado. Então, isso me parece uma oportunidade muito boa, que pode ser aproveitada para usar também o grupo de trabalho como uma das possíveis plataformas para impulsionar as negociações do tratado. Obviamente, a perspectiva feminista é crucial e parte da agenda que eu trago ao grupo de trabalho. Sou uma das pessoas, das feministas para o tratado, que é esse tratado coletivo que cresceu muito ao longo dos anos, geramos um pequeno grupo em Genebra em 2016. Então,
a agenda de gênero, a agenda feminista em todos os trabalhos de processos de direitos humanos dentro do grupo, para mim, vai ser fundamental. E em termos de tratado, obviamente, eu acho que é uma contribuição fundamental que foi feita a partir da sociedade civil historicamente. E eu acho que Letícia, eu pararia por aqui nessa minha primeira intervenção, nessa primeira rodada, para dar também espaço às minhas companheiras. E queria compartilhar também qual é a postura do grupo do trabalho, a minha postura pessoal, que acredito que muitas e muitos já conhecem, mas ratificar, reforçar um pouco. E contem com uma aliada no grupo de trabalho, uma aliada desde de primeira hora, que trabalha já para avançar pelos direitos humanos nas atividades empresariais. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. É muito bom te escutar, muito bom saber que temos uma aliada no grupo de trabalho. É fundamental para a gente esse trabalho, né, coordenado, essas alianças dentro do grupo. A próxima convidada é a Érica Mendes, acho que ela vai ligar a câmera agora. Ela é da Justiça Ambiental, Amigos da Terra Moçambique, minha companheira de organização, é co-coordenadora regional do Programa de Justiça Econômica e Resistência ao Neoliberalismo da Amigos da Terra África. Ela atua no trabalho da ONU pelo Tratado Vinculante desde o início, e ela vai trazer para a gente a perspectiva regional da África e como é que é coordenado também esse trabalho com os estados africanos. Então, Érica, eu te passo a palavra desde já e agradeço muito o esforço de estar com a gente. Sabemos que está num momento complicado aí, de defesa, né, dos defensores e defensoras atingidos pela Vale, nesse momento, exatamente neste momento, mas é muito bom contar contigo e com a perspectiva africana para o nosso debate hoje. Muito obrigada, Letícia, e queria também rapidamente fazer um agradecimento ao OMA, porque realmente tem sido parceiros fundamentais em toda esta luta, e nós aqui em Moçambique temos muita carência de materiais em português sobre este assunto, e desde sempre temos contado com o OMA e com as ótimas análises, apoios, aportes ao processo do tratado e em torno da questão de impunidade corporativa desde o início. Então é um prazer estar mais uma vez no seminário do OMA. Para começar, não poderia deixar de dizer que junto ao seminário hoje num contexto que exemplifica muito bem porque é que precisamos deste tratado. Eu acabo de sair da sala do Tribunal Judicial de Moatize, aqui na província de Tete, em Moçambique, que é, para quem acompanha os trabalhos e os crimes da Vale, é o berço da Vale aqui em Moçambique, da mineração do carvão, onde temos neste momento 4 cidadãos de um dos bairros adjacentes à mina da Vale que estão presos desde sábado, numa detenção completamente aleatória e ilegal. São acusados de estarem a burlar as comunidades apenas porque fizeram uma reunião com as famílias que têm as suas casas rachadas pelas explosões da Vale, que são dezenas de casas neste bairro e em vários outros bairros, algumas delas até desabaram, e portanto a comunidade organizou-se para reivindicar compensações e indemnizações por causa dos danos às suas residências. Então, nessa reunião, a comunidade decidiu que cada um iria doar algo equivalente a 10 centavos de real, 15 centavos de real, todos juntos dentro das suas possibilidades, para que 4 representantes da comunidade pudessem se deslocar às reuniões, pudessem imprimir os documentos, pudessem se transportar para os diferentes lugares, e por isso foram acusados de burla numa denúncia anónima. E este é só mais um caso de muitos que têm acontecido aqui em Moatize, onde constantemente ouvimos que a Vale está no sovaco do governo. É isso que dizem as pessoas aqui, porque sabemos muito bem que grandes empresas transnacionais como a Vale têm a capacidade e o poder de comprar pessoas e tomadores de decisões e oficiais de governo,
em todos os níveis e em todo o tipo de repartições, desde o judiciário até a polícia, até o Ministério Público, até a Procuradoria. Então, estamos neste momento a acompanhar este processo. Eu saí um pouco da sala para falar convosco, infelizmente não vou poder acompanhar a conversa até ao fim, mas tenho a certeza que será ótimo, e depois também posso deixar o meu contacto se alguém quiser entrar em contacto. Bom, eu queria começar por explicar ou enfatizar a importância do processo do tratado para a região africana. Temos aqui, no caso de Moçambique, que não é diferente de tantos outros países em África e infelizmente também de outras regiões, mas temos um contexto de democracias muito frágeis devido a várias décadas, vários séculos de colonização, de guerras, de libertação e de guerras civis, e agora de um neocolonialismo. Então temos governos que são completamente cooptáveis pelos interesses do grande capital. A Vale é apenas um dos exemplos, mas temos vários outros ao longo do país e da província. Então esta situação que temos estado a viver aqui resulta num processo que vem se desdobrando em duas frentes. De um lado temos as tais agências de ajuda externa, as instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que dão fundos, ajuda, financiamento, empréstimos, a troco de políticas neoliberais, a troco de uma flexibilização cada vez maior das nossas legislações e de qualquer tipo de regulação que poderia travar o poder das grandes corporações ou que poderia, como eles dizem, tornar os investimentos mais difíceis ou tornar o país menos atrativo aos grandes investimentos. Por outro lado, a segunda frente é justamente as grandes corporações transnacionais que entram com todo o seu aparato internacional e transnacional, com todo o seu poder, para usufruir deste ambiente de desregulação e de impunidade que é criado por estes atores da linha da frente das instituições financeiras e das agências de desenvolvimento. Então, o que vemos aqui é justamente isso. Moatize é um exemplo. No norte de Moçambique temos uma situação de guerra também alimentada pelos interesses das grandes empresas de gás natural, como a Total, e a Eni, e a Anadarko. Então, esse é o contexto que temos aqui, onde temos uma impunidade e uma incapacidade de ter acesso à justiça através de leis nacionais. Ao mesmo tempo, cada vez mais percebemos isso, felizmente, os nossos governos também têm estado a perceber a perda da sua soberania e a falta de poder que têm perante estas empresas. Ainda são uma exceção no continente, os governos que têm estado a perceber isso e a ter algum tipo de esforço para lutar contra isso, e mesmo assim não se pode generalizar, mesmo dentro dos governos mais progressistas existem muitas dificuldades. Temos, por exemplo, alguns países, por exemplo, a reformar ou a terminar todos os acordos de comércio ou os tratados bilaterais de investimento que têm cláusulas de ISDS, de resolução de litígio investidor-Estado. Então existem já algumas iniciativas, mas ainda são bastante insuficientes. Este contexto todo é muito importante para a luta que temos na ONU para avançar em direção a um tratado vinculativo para corporações transnacionais e direitos humanos. Não é por coincidência que este processo começou pela iniciativa de dois governos do Sul, da África do Sul e do Equador, e tem sido grandemente impulsionado pela maioria dos Estados do Sul global. O continente africano tem sido um dos grandes impulsionadores deste processo, tanto como um conjunto, o Grupo Africano, que representa 54 países, como a nível individual, vários países têm estado bastante ativos, como é o caso da África do Sul, da Namíbia, da Argélia, da Etiópia, neste ano também de Camarões e alguns outros. Então, para nós é muito importante que no fim a gente consiga ter um tratado vinculativo que seja forte e efetivo. Não basta qualquer instrumento internacional, não basta qualquer
tratado, justamente porque já vimos tantos outros processos, principalmente o que temos até agora, os processos voluntários, os princípios retores, que não resultam em travar a impunidade. Então, para o contexto africano, ter um tratado forte e efetivo significa necessariamente que alguns elementos fundamentais estão incluídos. E estes elementos fundamentais fazem parte da luta que temos estado a travar, das nossas demandas principais a nível das organizações e dos movimentos em África e também a nível de Amigos da Terra Internacional e da campanha global para desmantelar o poder corporativo. Alguns destes elementos incluem, por exemplo, a questão do âmbito de aplicação do tratado. Então, desde o início que temos estado a lutar para que o âmbito de aplicação deste tratado seja em empresas transnacionais. Isto significa que é preciso que haja um foco no caráter transnacional das empresas transnacionais, justamente porque são estas empresas que estão a beneficiar de uma lacuna legal a nível internacional que lhes permite, através das diferentes jurisdições onde elas atuam, fugir completamente das suas responsabilidades a nível nacional. Então, nós temos exigido que este tratado não seja para toda e qualquer empresa, o que incluiria pequenas, microempresas a nível nacional, que já são reguladas pela legislação doméstica e que em nada se comparam ao tipo de atuação e ao tipo de poder que as empresas transnacionais detêm. Mas, por outro lado, é preciso sermos muito claros em relação a este âmbito de aplicação, porque quando dizemos que temos que focar em empresas transnacionais, isto necessariamente deve significar que todos os atores dentro da cadeia global de produção das empresas transnacionais devem estar envolvidos. Isto é o que chamamos de responsabilidade solidária de todos os atores dentro da cadeia. Isto deve incluir subsidiárias, filiais, empresas contratadas, empresas subcontratadas e até financiadores destas empresas transnacionais. A partir do momento que existe algum tipo de ligação entre as empresas ou que elas estejam de alguma forma a beneficiar de atividades que possam ter contribuído para a violação de direitos humanos, então, naturalmente, todos estes atores devem ter responsabilidade que, obviamente, deve ser proporcional ao seu nível de controle e de poder. Ou seja, as empresas-mães, muitas vezes sediadas em países do norte global, devem ser responsabilizadas pela capacidade que teriam para mudar as práticas ao longo da cadeia global de valor. Então, é importante que, ao mesmo tempo, o tratado garanta um âmbito de aplicação nas corporações transnacionais, mas que garanta que todos os atores estão adequadamente incluídos neste âmbito de aplicação, desde que tenham algum tipo de atividade transnacional ou que estejam inseridos no contexto das atividades das empresas transnacionais. Isto foi um debate muito interessante que tivemos na última sessão, na última semana de outubro, tivemos a 7ª sessão de negociações, e foi muito interessante ver que o debate em torno do âmbito de aplicação voltou a fortalecer-se, porque este é um elemento que tinha sido bastante diluído e perdido ao longo dos últimos 2 drafts do tratado. Então, os países africanos, em particular, têm estado a defender bastante que o âmbito de aplicação deve ser focado nas empresas transnacionais. O contrário, inclusive, daria um tratado que seria praticamente impossível de implementar se fôssemos incluir qualquer empresa num tratado internacional. E então acreditamos que neste aspecto foi positiva a 7ª sessão, justamente porque voltou a trazer este debate e voltou-se a fortalecer a questão de que é preciso um foco nas empresas transnacionais. Obviamente que isto está a ser muito controverso e, portanto, vários países, tanto do norte global, como países, por exemplo, como a China, têm estado a lutar ativamente contra um tratado que garanta que todas as empresas dentro da cadeia global de produção estejam abrangidas pelo tratado. O segundo elemento muito importante que eu queria trazer para aqui é a necessidade que este tratado inclua obrigações legais diretas para as empresas transnacionais. Se este tratado for meramente uma forma de reenfatizar obrigações de direitos humanos para os Estados, tendo em conta que os Estados já têm obrigações de direitos humanos, então este tratado não terá dado o passo em frente que se espera que dê
de forma a garantir que, em tantos casos em que os nossos governos, os nossos Estados não são capazes ou não estão aptos a regular estas empresas transnacionais, então temos que garantir que as pessoas afetadas ainda assim podem ter acesso à justiça, e isto deve necessariamente significar que as obrigações legais diretas para as empresas transnacionais têm que estar estipuladas e muito claramente definidas no texto do tratado. Isto tem sido debatido ao longo nas últimas sessões, e no último draft verificamos uma inclusão da palavra obrigações das empresas transnacionais no preâmbulo do texto do tratado. Nós consideramos que, embora positivo, isto é altamente insuficiente, porque continua a delegar aos Estados e ao nível nacional a definição de quais são essas obrigações diretas exatamente. Então, o que nós queremos ver é que essas obrigações sejam claramente estipuladas, listadas, definidas nos outros artigos do tratado, para garantir que não existem lacunas, nem voltamos a esbarrar no obstáculo do governo nacional não definir quais seriam essas obrigações e as obrigações recaírem apenas sobre os Estados. Esta narrativa em torno das obrigações diretas avançou bastante também nesta última sessão, principalmente avançada por alguns Estados africanos e outros do Sul global, que voltaram a enfatizar de forma muito clara que este tratado deve garantir estas obrigações. Portanto, espera-se deste processo um passo em frente e não apenas voltar a listar as obrigações que os Estados têm de direitos humanos. Portanto, acho que isto podemos considerar que é algo muito positivo e muito relacionado com o trabalho muito árduo que vários movimentos sociais e organizações têm feito ao longo dos últimos anos para exigir que estas obrigações legais diretas sejam incluídas no texto do tratado. Outro ponto muito importante para nós na região, e que temos estado a trabalhar muito ativamente nisto, é a questão da implementação do futuro tratado. Portanto, estou aqui a ver em primeira mão a incapacidade dos nossos tribunais nacionais e locais para lidar com questões de poder corporativo, para lidar com as violações de direitos humanos causadas pelas corporações transnacionais. Portanto, é fundamental que o tratado inclua um mecanismo de implementação, e por isso nós propomos um tribunal internacional para corporações transnacionais. Amigos da Terra África publicou uma proposta concreta de como é que poderia funcionar este tratado, e a nível da campanha global também vamos publicar em breve uma proposta que pretende começar a debater alguns dos elementos que deveriam estar neste tratado, neste tribunal. Eu não vou avançar muito em relação a outros elementos, obviamente há vários outros. Acredito que a Manja vai falar muito bem da questão da centralidade dos direitos das pessoas afetadas e dos povos indígenas, que é também uma questão fundamental para nós, e obviamente precisamos de impedir a captura corporativa, tanto no processo de negociações do tratado, como no processo de implementação do tratado e ao longo do texto do tratado. Portanto, para garantir que estas empresas não devem estar sentadas à mesa para negociar as regras que pretendem que sirvam para regulá-las. Portanto, este conflito de interesses, óbvio, deve ser denunciado, devemos lutar contra isso para garantir que estas corporações transnacionais e os seus representantes não estão a ter uma influência negativa no tratado. Para terminar, eu vou falar um pouco daquilo que temos feito na região. Nós temos estado a trabalhar ao longo dos últimos anos com várias organizações de movimentos sociais a nível da África para avançar com esta agenda. O trabalho mais importante tem sido mesmo a nível nacional e local, porque acreditamos que todas as lutas que temos estado a travar a nível do continente devem ter um papel fundamental para moldar e definir como é que este tratado deve ser, que tipo de provisões devem estar incluídas, para garantir que terminamos este processo com um tratado que é significativo para aquelas pessoas que têm estado na linha da frente das violações de direitos humanos. Então, temos estado a trabalhar em vários níveis, justamente para mostrar a captura corporativa dos nossos Estados, que é um elemento fundamental da impunidade,
e que é promovido justamente pelo atual modelo socioeconómico, pelo capitalismo neoliberal, pela desregulação. E, portanto, temos estado a trabalhar também diretamente com pessoas afetadas, com organizações da sociedade civil, com movimentos sociais, com sindicatos de trabalhadores e também, mais recentemente, com organizações, instituições religiosas que têm visto como prioridade também travar a impunidade das grandes corporações. Portanto, o nosso trabalho tem sido a vários níveis. Muitas vezes trabalhar no tratado vinculativo não é necessariamente falar do tratado vinculativo, e sim mostrar as diferentes frentes de luta que podem existir para travar a impunidade corporativa e como é que as lutas a nível local devem informar os processos internacionais. Acreditamos que os povos e as pessoas que têm estado na linha da frente destas violações têm muito conhecimento e muita relevância para definir o tipo de instrumentos legais que precisamos de ter, e neste caso o instrumento internacional, que seria o nível que falta para regular as empresas transnacionais. Portanto, para terminar, queria também ressaltar a importância da solidariedade e da criação de espaços que têm sido criados justamente por este tipo de processos. Portanto, o processo do tratado vinculativo, talvez mais do que a própria luta pelo tratado, é muito importante justamente porque cria estes espaços de convergência, tal como hoje estamos aqui a debater, e vários outros que têm sido criados por várias organizações, justamente porque a solidariedade internacional é fundamental para estarmos a avançar este tipo de processos. Portanto, ligar as lutas, mostrar que a atuação da Vale aqui em Moçambique é criminosa, tal como é no Brasil ou na Argentina, mostrar a forma como estas empresas transnacionais atuam, os padrões de comportamento, as formas como elas cooptam as comunidades locais, e estarmos em solidariedade com casos de violações de direitos humanos, com lutas dos povos afetados, tem sido uma forma fundamental também de avançarmos a luta pelo tratado vinculativo e de tentarmos trazer todos juntos todas estas experiências e conhecimento para espaços tão controversos como é o espaço das Nações Unidas. Portanto, muito obrigada, eu vou terminar por aqui. Infelizmente vou ter que sair logo depois, mas eu vou deixar o meu e-mail se alguém quiser entrar em contacto, e também a Letícia e os colegas do OMA estamos em contacto. Muito obrigada a todos e obrigada ao OMA pela conversa. Muito obrigada, Érica. Graças especialmente pelo esforço em conseguir participar, mesmo diante dessa situação, de estar com companheiras e companheiros detidos. A Érica não vai poder seguir com a gente por muito tempo, então perguntas que queiram fazer no chat ou na QA, que é perguntas e comentários, por favor, perguntas e respostas, por favor, podem começar a fazer. Fica aí o convite para interagirem. Nós vamos ter também, depois de todas as companheiras fazerem as suas apresentações, a gente vai fazer um momento de debate, onde vão responder essas perguntas. A Fernanda vai seguir nos escutando. Eu já tenho perguntas para a Fernanda, mas eu vou esperar, espero que ela possa seguir com a gente. A próxima convidada a falar é a Manja Bayang, que esteve com a gente na 7ª sessão, fez falas super potentes. A Manja é da Indigenous Peoples' Rights International. A Manja é indígena, é advogada de direitos humanos, já tem 2 décadas de ativismo e defesa dos direitos dos povos indígenas e um amplo engajamento no discurso sobre empresas de direitos humanos. Ela auxiliou o trabalho do relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas de 2015 a 2020, e tem uma experiência também no trabalho que inclui gestão e coordenação de programas, pesquisa, defesa e desenvolvimento de capacidades. Então, Manja, é um prazer te ter com a gente, para trazer essa perspectiva sobre a importância do tratado vinculante desde os povos indígenas. Vou te passar a palavra.
Oh, thank you so much, Letitia, and it's an honor to join you today. Muito obrigado, Letícia. É uma honra participar dessa discussão falando dos povos indígenas e do tratamento vinculante sobre as corporações transnacionais. Então, sou uma pessoa indígena trabalhando com os direitos internacionais dos indígenas, uma organização que nasceu para ter ação coordenada internacional contra as violências dos direitos humanos dos indígenas, principalmente no contexto de atividades de empresas feitas com impunidade. A sobrevivência dos indígenas, que são os guardiães da biodiversidade do mundo, continua a ser ameaçada pelas atividades corporativas, que é a mineração, construção de barreiras, desmatamento, agronegócio, pesticidas, e são sempre feitos no território indígena sem o consentimento dos indígenas. Não tem recurso para os indígenas no nível nacional, principalmente quando as corporações são transnacionais. E muitos países não têm legislação nacional com obrigações e responsabilização de corporações transnacionais. Então, nos próximos slides, eu vou fazer uma breve apresentação, vou falar desses tópicos, a relevância de você ter de um instrumento vinculante para os povos indígenas, as atualizações e as informações sobre as negociações do tratado vinculante e as oportunidades e desafios para os povos indígenas nas negociações do tratado vinculante. A relevância de você ter um tratado vinculante para regular as transnacionais é muito importante. Não podemos negar que os povos indígenas em todo o mundo sofrem o maior fardo dessas adversidades causadas pelas atividades dessas empresas. Recebemos informações sobre violações de direitos humanos de povos indígenas na Guatemala que existiam contra uma mineradora que era ilegal desde 2015. E no dia 18 de novembro, o governo declarou um estado de sítio que dá o controle militar de toda a polícia, suspendendo direitos fundamentais como liberdade de expressão, de movimento e organização. E desde que foi declarado o estado de sítio, houve 40 ataques militares tendo como alvo líderes indígenas, jornalistas, houve humilhação, ameaças, foram 60 pessoas que foram presas. Faz 2 dias, na Argentina, um Mapuche foi morto por um grupo armado que disparou contra a comunidade. Até agora, não sabemos se esse grupo armado era paramilitar ou militar. No Brasil, no começo deste ano, tem perseguição, ameaças contra povos indígenas. 16 de novembro, em Roraima, houve uso abusivo da violência contra a comunidade de Tabatinga, em Serra do Sul. No dia 1º de novembro, 2 Yanomamis foram assassinados. Ataques com incêndio criminoso em comunidades da Mato Grosso do Sul, e 3 mulheres indígenas que amplificavam a luta dos povos indígenas na COP26 em Glasgow, na Escócia, estão sendo perseguidas e denunciadas. Próximo slide. Em abril, nós publicamos um relatório, uma análise das práticas de silenciamento dos indígenas, que destaca a criminalização e o assédio no contexto brasileiro para silenciar os indígenas quando lutam em defesa dos seus direitos e do meio ambiente. Temos várias comunidades que se organizam para garantir a sua segurança e como tem ações estratégicas para superar essa realidade. Então, todos esses casos que eu mencionei até agora, mesmo que ocorram na América Latina, tem reflexo em comunidades indígenas em todo o mundo, que tem os mesmos desafios em relação às atividades das empresas. Próximo slide. Muitos relatórios
internacionais, regionais, por vários organismos como a ONU, o Sistema Interamericano, que mostram o impacto das atividades das empresas, que é desproporcional se nós pensamos nos povos indígenas. Podemos falar também de outros relatórios, como por exemplo do relatório especial dos direitos dos povos indígenas. E é por isso que um documento internacional vinculante é muito relevante para os povos indígenas também. Mas como que nós podemos ter acesso a esse tratado para incluir também cláusulas de defesa dos direitos indígenas? Próximo slide. Houve muitos avanços, mas temos muito para fazer ainda. Na primeira versão, a versão 0 do tratado, não havia menção dos direitos humanos dos povos indígenas. Eram mencionados só em alguns artigos de maneira marginal como grupos vulneráveis. Talvez, quando fizeram a primeira versão, pensaram que nós temos que enumerar os grupos marginalizados e vulneráveis e incluímos os indígenas na lista. O que vemos aqui no slide são os 2 artigos, os únicos que mencionam os povos indígenas. Agora, já na terceira versão, que nós temos aqui nesse slide, aqui é o terceiro que foi discutido, na 7ª sessão, que temos muitas melhoras em relação à primeira versão. Vou destacar algumas coisas. Aqui no preâmbulo, agora tem uma referência à Declaração da ONU dos Direitos dos Povos Indígenas e o impacto desproporcional nos povos indígenas é reconhecido já no preâmbulo e menciona também a Convenção da OIT, que é muito relevante para a América Latina, para vários países que ratificaram a Convenção 169 da OIT em relação ao direito dos povos tribais indígenas. No artigo 6, que fala da prevenção das violações, menciona também os povos indígenas nessa lista. Mas, além disso, tem um parágrafo que foi incluído que garante que haja consulta com povos indígenas de acordo com os padrões internacionais de consentimento informado. Então, são bons avanços, porém, temos um desafio ainda pela frente. Se queremos que esse tratamento internacional respeite os direitos dos povos indígenas, temos muitos desafios em relação ao tratado, mas temos oportunidades também nas negociações do tratado vinculante. O primeiro que nós temos aqui, que é um momento histórico para definir a responsabilização das transnacionais sobre os direitos humanos. Então, nós temos os princípios guia da ONU, mas já faz 10 anos que nós adotamos, mas o que nós avaliamos é que esses princípios não conseguiram parar as violações dos direitos humanos por parte das empresas. Por outro lado, piorou até, inclusive durante a pandemia, quando as empresas continuaram a funcionar da maneira que já funcionavam, com restrições aos povos indígenas. Então, a ideia seria ir para além desses princípios para responsabilizar as transnacionais. É uma oportunidade também para elaborar os direitos dos povos indígenas num tratado vinculante internacional, de forma a unir as vozes e as lutas no nível internacional, destacando narrativas da base. Também temos algumas iniciativas nacionais e internacionais para tentar responsabilizar as transnacionais. Por exemplo, a União Europeia está discutindo uma legislação regional sobre diligência devida e direitos humanos mandatórios. Mas nós temos que participar desse processo do tratamento vinculante porque os processos regionais e internacionais falharam nesse sentido. Próximo slide. Temos que preparar também para ter estratégia e ver como nós enfrentamos esses desafios. Tem cada vez mais o receio de que o processo do tratamento, do tratado vinculante está sendo cooptado pelas corporações, ou seja, tem mais influência nesses estados que fazem parte da negociação do tratado. Na última sessão, como disse a Érica, houve uma proposta de incluir as empresas de negociação. Então, é uma batalha
para moldar as propostas do tratado e desviar do centro que deveria ter. A participação limitada dos povos indígenas no processo do tratado também é um desafio em relação a elaborar e incluir os nossos direitos também no tratado. Tem só algumas organizações indígenas que estão participando desse processo, e com a pandemia da Covid-19, o número ficou ainda menor de pessoas participando do processo. Na última sessão, no mês passado, foram só 3 representantes dos povos indígenas em Genebra, e alguns mais virtualmente. Então, tem poucos estados que estão negociando e tem até menos que têm posições progressistas em relação ao tratado. Então, nós temos que pressionar os governos progressistas para que participem das negociações para ratificá-la quando for aprovada. E o conteúdo do tratado é inadequado para os povos indígenas, embora a última versão fale do consentimento. Isso, mas não é o caso, porque na realidade o consentimento informado é integral ao direito dos indígenas de ter poder de decisão. Então temos que reconhecer os povos indígenas como proprietários, controladores do seu território, sendo necessário que eles participem das negociações. Temos que defender os direitos humanos do que defendem o meio ambiente e tendo provisões ou cláusulas que tratem disso. Isso é um desafio para os povos indígenas, conscientizar sobre o processo do tratado, capacitar os povos indígenas e fazê-los participar. Então, vou parar por aqui para deixar mais tempo para as perguntas. Desculpa. Muito obrigada. Muito obrigada, Manja. Já temos perguntas no chat. Eu convido a todos, então, a seguir fazendo perguntas, porque depois da nossa próxima convidada, então a gente vai abrir para um espaço de debate. A próxima convidada a falar é a Tiana Mazo. Ela faz parte da equipe do OMA, do Centro de Direitos Humanos e Empresas. Também é doutoranda em Direito na Universidade Federal do Paraná, pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Extensão da ECOA, Direito Socioambiental, e advogada popular. A Tiana esteve na última sessão e ela vai nos dar um panorama geral sobre a última sessão, as perspectivas, os avanços e os desafios também que nós temos adiante. E também vai falar um pouco da importância, né? Vai seguir falando sobre a importância desse instrumento vinculante ser firmado de uma forma eficiente, ambiciosa, tal qual a gente tem peleado dentro e fora das Nações Unidas. Obrigada, Tiana. Bom dia, né? Boa tarde aí para a Érica, para a Fernanda e boa noite, né, para a Manja, a todos, todas e todos que estão participando. Para mim é uma alegria muito grande, né, poder estar aqui tanto representando toda a construção coletiva do OMA, como estar numa mesa com tantas companheiras de luta, né? Um espaço bem confortável aqui. Bom, queria dizer que a minha fala é um pouco desse processo coletivo do OMA, né? Desde 2015 o OMA está trabalhando nessa agenda, que por uma opção política, né, a gente chama de uma agenda de direitos humanos em empresas, né, justamente para afirmar essa primazia dos direitos humanos frente aos tratados de livre comércio, enfim. E eu acho que aqui eu vou fazer um pequeno resgate histórico, né, que eu acho que ajuda a situar, né, pensando que tem muita gente também nova acompanhando a gente nesse debate, e depois demarcar o que eu acho que foi um pouco a 7ª sessão e os desafios que a gente tem avaliado um pouco no OMA daqui para frente. Bom, essa discussão das empresas transnacionais, ela é desde os anos 70, né, quando você tem esse avanço mesmo do poder político econômico das empresas transnacionais, no histórico discurso do Salvador Allende na ONU, né, em 72, e que depois também o movimento do G77, mas também a pressão da sociedade civil, levaram aquilo que a gente chamaria de uma primeira fase, né, que o Surya Deva e o David Bildt colocam, né, e que a gente também tem muito acordo, né, que após essa discussão do Allende, cria-se essa comissão sobre investimento internacional em empresas transnacionais, que nos anos 90, né, vai apresentar um primeiro documento, né, que era aquela ideia do Código de Conduta das Transnacionais,
Por que demarcar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, nunca foi discutida essa história de obrigações diretas, isso é uma inovação muito grande ao sistema internacional, né? Como apareceu um pouco até nas discussões da 7ª sessão. Então, resgatar esse histórico, né? Ou seja, já estamos nesse processo de discutir, já existiu outros documentos, né? Antes sobre esse tema. A gente teria uma segunda fase entre 97 e 98, ali do grupo de trabalho na subcomissão de promoção e proteção dos direitos humanos, que estava vinculado também ao Conselho de Direitos Humanos, em que foi discutido longamente sobre o papel das transnacionais, formas de monitorar essas transnacionais, criar métodos e metodologias em que a gente pudesse acompanhar as violações das empresas transnacionais. E aí também surgiu, em 2003, um primeiro draft, né, que a gente chama de documento de normas, ou só normas, né, sobre a responsabilidade das empresas transnacionais e outros negócios, né? Então, já vem aí toda uma discussão de terminologia. Aí, em 99, a gente tem a agenda do Kofi Annan, do Pacto Global, e aí a gente tem um certo esvaziamento, né, daquele caráter mais obrigatório e vinculante, que aí a gente vai ter em 2005, né? O professor John Ruggie vai trabalhar em tudo aquilo que vai vir a se transformar nos princípios orientadores em 2011, né? Desde essa época já tinha toda uma discussão sobre os princípios orientadores e que eles são muito aclamados pelo seu caráter consensual. Mas tem já, desde esse momento, várias críticas da sociedade civil, vários trabalhos, né, que demonstram uma certa artificialidade dessa construção desse consenso, mas também isso, né, os princípios orientadores, eles avançaram, mas que é um pouco aquilo como a Fernanda colocou, né? A gente ainda precisa ir em maior profundidade, né? A própria discussão das obrigações extraterritoriais, que já existia fortemente à época, que não entrou, todo um debate de cooperação internacional, que também precisa ser feito, né? E aí a gente teria um novo momento agora com a discussão, né, desde 2014, do tratado, né? Porque já em 2013, alguns países, né, Equador, Bolívia, Venezuela, Nicarágua, Paquistão, Sri Lanka, não vou lembrar todos aqui, mas eles já apresentavam, olha, os princípios orientadores não são suficientes, a gente continua tendo problemas transnacionais e violação de direitos humanos, esses mecanismos são aquilo que a gente chama de soft law, então a gente precisa ir além, né? A gente trabalha muito, né, nem vou retomar aquilo que a Adoração já brilhantemente colocou para a gente na abertura, mas os trabalhos do Juan Hernandes, do Pedro Ramiro, que falam dessa lex mercatória, né, dessa construção dessa arquitetura da impunidade, né, que é normas jurídicas, mas também esse arcabouço político, né, ao redor, que dá essa legitimidade que confere uma falta de responsabilização das empresas pelas violações de direitos humanos e a falta de reparação efetiva às vítimas, né. Então, hoje a gente poderia definir que a gente tem 3 aspectos de disputa dessa agenda de direitos humanos em empresas. Um ponto é o tratado vinculante, essa discussão que a gente está trazendo aqui, e acho que ainda temos, né, vários países para avançar, mas ela tem uma força grande pelo histórico de resistências, né, da América Latina, a própria resistência à ALCA, né, gerou essa pressão sobre as empresas transnacionais e esse modelo, né, de gestão de acordos de comércio. A gente tem visto avançar cada vez mais na América Latina a discussão sobre os planos nacionais de ação, que estão muito ligados, né, aos princípios orientadores, mas que muitas vezes na América Latina se convertem em planos construídos sem que se sobrepõem a trajetóricas históricas de discussão de direitos humanos, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem todo um debate sobre as empresas transnacionais já há muito tempo, da sociedade civil, né? No próprio plano de direitos humanos, PNDH3, que a gente fala, né? Então, acaba que essa agenda se sobrepõe sem reconhecer esse processo histórico, né? Nós do OMA também temos um estudo, o pessoal me ajuda aí colocando no chat, em que a gente analisou diversos planos nacionais de ação dos países e confirmou isso, né? A falta de efetividade, né? A falta de participação. No Brasil mesmo, a gente tem um decreto, né, que trabalha com o tema de direitos humanos em empresas, mas esse decreto foi baseado nessa discussão mesmo dos planos nacionais, mas que não contou com nenhum debate da sociedade civil, nenhuma consulta sobre o decreto, e por isso é tão criticado. E uma terceira iniciativa que a gente poderia caracterizar é esse movimento da devida diligência, né, que a Adoração também trazia um pouco para a gente, que tem na França uma lei de devida vigilância, né,
a gente tem na Alemanha esse próprio avanço na União Europeia de uma lei de devida diligência ou de diretrizes, né? Mas que também a gente vê uma certa discussão já presente no Brasil e em outros países latino-americanos sobre o tema, que, né, a devida diligência talvez para alguns países europeus possa ser interessante, mas aí está o caso da Total, né, que a gente vai ver nos próximos dias com a Juliette, já mostram a ineficácia desse mecanismo, mas na América Latina se traduz ainda pior, né, devido a toda essa desigualdade, né, de desenvolvimento em relação às empresas transnacionais, né, as práticas predatórias no sul global são muito mais intensas, né, então muito mais difícil ainda de se concretizar essa devida diligência, que é aquela problemática que a Adoração tanto colocou, né, se toma como obrigação de fim, quando na verdade se desconsidera o fato de ter, de fato, resultados na devida diligência, né, no Brasil a gente escuta, inclusive hoje, alguns agentes das instituições de justiça de dizer que se as empresas têm código de conduta, né, uma certa organização interna da devida diligência, a gente pode imprimir menor cobrança de responsabilidade, porque existe uma boa vontade, né, ou uma boa fé das empresas de que isso vai acontecer, sem que, de fato, né, essas normativas sejam aplicadas, como é, por exemplo, o caso da Vale do Rio Doce no Brasil, com os rompimentos. Bom, e partindo aí para os meus minutos finais, né, pensar quais são os desafios. Bom, continua sendo um desafio estabelecer obrigações para as empresas transnacionais, né, obrigações diretas que a gente fala. A gente teve na sessão de 2017 do tratado um painel que debateu profundamente isso, né, inclusive a Manuela estava nesse painel, mas o Olivier de Schutter estava nesse painel e falou da necessidade de a gente avançar. Na abertura das negociações dessa 7ª sessão, a própria Michelle Bachelet falou isso, né, da importância da gente avançar em obrigações das empresas transnacionais, e que isso não é nenhuma, existem outros mecanismos e outras previsões, né, as próprias empresas têm a possibilidade de levar os estados ao banco dos réus, como é o caso do Equador, como é o caso do Uruguai com a Philip Morris. Então, a gente precisa avançar. Isso não quer dizer que a gente está dando mais garantias às empresas, né? Que, enfim, tem todo um trabalho também que a relatoria de DESCA do Sistema Interamericano elaborou, né? Aí vocês podem também conferir no trabalho da Andressa, que ela traz um pouco isso, né, Andressa? Pode colocar aí a divulgação do seu livro também, mas que também reconheceu essa importância, né, no âmbito aqui nosso regional, de se avançar também para esse tipo de obrigação. O segundo tema são falar em violações de direitos humanos, né? Então, aquele dilema, violação ou abuso, né? Nós entendemos que é uma violação de direitos humanos, né? O que as empresas fazem. E sair um pouco daquela linguagem que é só riscos e impactos, né? Existe sim violações, né? E trabalha muito com a história da mitigação. A gente vê muito isso em conflito socioambiental. Você pode mitigar riscos, né? Mas você não tem como mitigar a violação de direitos humanos, né? Então, por isso a força, né? Ao mesmo tempo, você não tem como mitigar determinados impactos. E aí tem todo o comentário 24 também, do DESC, sobre também esse tema, assim. E eu acho que é bem emblemático para a gente o que aconteceu no Brasil no caso do Rio Doce, por exemplo, do rompimento de barragens, né? Ou seja, a tentativa da linguagem empresarial de falar que é impacto, que é risco, que é mitigável, quando, na verdade, a gente está querendo discutir reparação e efetividade para esse caso. Bom, o terceiro ponto que a gente poderia destacar é a questão mesmo da reformulação desse conceito de devida diligência, né? Que a devida diligência não seja um checklist em que as empresas falam e se propõem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas que seja de verdade a conferência de que se há resultados, né? Que não seja meramente uma devida diligência para relatório de sustentabilidade, para agradar acionistas, mas que ela de fato se comprove, né? Seja cumprida, e não só em relação à própria empresa, mas a toda a sua cadeia de produção, que é o mais importante, que elas assumam esse compromisso de obrigações de resultado, né? Então, uma reformulação do sentido que a gente dá a essa devida diligência. O quarto ponto que a gente poderia discutir, e aí é um tema onde os juristas, né, se enfrentam também nesse debate, é o do estabelecimento de responsabilidades civis, administrativas e penais, né? Para a gente discutir isso, a gente precisa reconhecer essa imensa assimetria de poderes que existe entre grandes corporações e vítimas, né? No acesso à justiça, no uso dos instrumentos, né?
na capacidade econômica que tem para mover um processo, né? No quanto as vítimas necessitam de uma resposta mais imediata e mais efetiva. Tem toda uma discussão que no Brasil já está um pouco consolidada sobre a responsabilização, independentemente de dolo ou culpa, a própria discussão da inversão do ônus da prova, a necessidade da gente pensar em fundos financeiros, né? Porque, por exemplo, o caso da Chevron e as vítimas, né, que foram atingidas por suas operações no Equador, na Amazônia Equatoriana, o quanto precisa mobilizar de recursos financeiros, né, para poder dar continuidade a um processo, as custas, né, de você acessar obrigações extraterritoriais, as custas, né, de você acessar o próprio sistema internacional de proteção de direitos humanos. E por isso a gente tem essa discussão, né, que a Érica até trouxe um pouco para a gente, da gente pensar uma corte internacional, da gente pensar um comitê de monitoramento. Outro quinto aspecto que a gente tem trabalhado mais, eu acho que ficou mais claro no trabalho do OMA também nessa 7ª sessão, porque nessa 7ª sessão nós entramos na discussão artigo a artigo, né? Então aí cada palavra, cada vírgula, né? A capacidade que você tem de mover argumentos de que isso já existe ou não existe no sistema, países que têm ou não. Nesse artigo 5, como quinto apontamento, a gente poderia pensar a questão da extraterritorialidade e a previsão de mecanismos de assistência legal mútua, né? Que é algo que a gente precisa também aprofundar, essa dinâmica da própria cooperação, do acesso à informação, do dever de transparência, e algo que é muito caro, né? Que a gente sempre tem que retomar, é a questão do fórum não convenies para o fórum necessitatis, né? Que é o principal instrumento que se usa para excusar o acesso à justiça. Outro aspecto um 6º ponto seria a questão dos remédios, né? De pensar as possibilidades. Isso é algo que a gente também ainda está trabalhando na campanha, que a gente está trabalhando no OMA, mas que nesse texto e nas discussões da 7ª sessão também apareceu esse horizonte de possibilidades. Então, muitos desses 6 pontos aqui, eles apareceram no documento de elementos da primeira negociação, apareceram nos painéis de especialistas, mas eles estavam um pouco ausentes da discussão. E agora, nessa 7ª sessão, eles foram recolocados por alguns países, né? Então, é um momento que a gente pode remover eles e aprofundar, que a gente pode retrazer, recolocar eles nos nossos discursos e aprofundando nesse debate teórico, insistindo muito com os países. E talvez o 7º ponto que se atine mais à questão da negociação é esse processo de captura corporativa, né? Que também trouxe a Manja e a Érica nas suas discussões, porque se abriu o segmento da metodologia de negociação vai ser baseado na ideia de amigos da presidência, algo que tentou se avançar para o entendimento ali na semana em Genebra, mas ficou pouco claro, inclusive para os estados-parte. E dentro do que foi construído, né, existe a possibilidade de se consultar as empresas transnacionais sobre o draft, sobre o borrador, sobre o rascunho. A gente discutiu, já estou terminando, Letícia. A gente discutiu, né, e tentou ali, né, países como Egito e Palestina, né, foram bastante críticos a essa possibilidade. E aí é uma coisa que sempre foi muito cara à campanha e para o OMA, essa questão de você entender que as empresas, nesse caso, né, precisam ser responsabilizadas e elas entrarem nas negociações das regras do jogo é bastante problemático. Um exemplo que a gente traz é as negociações da Convenção Marco do Tabaco, né, no artigo 5.3, em que já proibia a participação das empresas tabaqueiras na negociação da convenção, né, tendo em vista seus interesses. E uma outra iniciativa que a gente também precisa enfrentar é essas tentativas de esvaziamento da agenda do tratado, seja pela devida diligência ou sobre essa discussão que apareceu semanas antes da negociação da Convenção Marco, né, que vem sido protagonizada pela professora Clary O'Brien. Mas é uma tentativa de criar um novo mecanismo de soft law, vir com essa discussão, né, do consenso e do poder dos consensos, mas justamente esvaziando esse caráter obrigatório e a força que um processo de tratado pode ter em relação a uma convenção. Então, para encerrar mesmo aqui, Letícia, antes que você corte o microfone, esses são alguns dos 7 pontos que a gente acha que estão aí sobre a mesa entre o que foi o término dessa 7ª sessão e o que se apresenta para a próxima sessão, porque como nós não temos, claro, a metodologia do grupo dos amigos da presidência, a gente pode chegar com um texto muito pronto, com uma negociação muito avançada,
e a próxima sessão ser a última, né? Quando, na verdade, a gente tem posições completamente contraditórias, né? A gente tem a posição da Palestina sobre obrigações transnacionais e a gente tem a posição de alguns países europeus completamente diferente, né? Em vários pontos, né? Então, entender como que eles vão chegar nesse texto, e esse ano o principal desafio da sociedade civil a incidência nos estados, né? E avançar para que os estados participem, defendendo as nossas posições, né? Porque os textos que são tomados como nota pela presidência são as proposições apresentadas pelo Estado. Foi toda uma luta da sociedade civil para que as nossas contribuições, né, todo o trabalho aí do OMA produzindo as intervenções orais, ele possa ir pelo menos para um site, né, que possa aparecer lá no site, na plataforma do grupo de trabalho. Mas entre isso tá lá e isso entrar para o texto, a gente precisa trabalhar com os nossos estados para fazer essa mediação. Bom, peço desculpas por ter passado um pouquinho, mas era mais ou menos isso. Obrigada. Passou muito pouco. Nós temos já uma mão levantada, que democraticamente eu vou eleger para falar, porque é simplesmente a Manuela, a professora Manuela. E temos várias perguntas no chat também. Eu quero primeiro agradecer a todas as pessoas que falaram, a todas as companheiras que falaram. Eu acho que essa provocação da Tiena também nos faz pensar os desafios que nós temos adiante, né? Já comentando um pouco também do papel de facilitação, esse desafio aí de realmente seguir a tentativa de barrar, né, a captura. A gente sabe que existe um lobby muito forte, nós temos vivenciado esse lobby, né, a partir da Organização Internacional dos Empregadores, durante a sessão, pelo tratado vinculante, durante todas as sessões, um lobby muito forte de esvaziar o conteúdo do tratado, e a gente sabe que isso já existe, mas essa mudança da consulta das empresas transnacionais seria algo inadmissível, né? Como é que as empresas transnacionais vão ser consultadas sobre um tratado que pretende regulá-las? Então, realmente essa é uma provocação interessante. Eu quero fazer uma pergunta focada depois para a Fernanda sobre isso, de como é que o grupo de trabalho pretende lidar com esses desafios em relação aos amigos da presidência, em relação à captura corporativa que está aí, aos conflitos de interesses. Mas eu vou passar a palavra para a Manuela, e logo a gente começa a ler também as perguntas no chat. Eu convido a todas as palestrantes, as painelistas, para lerem as perguntas no chat e também poderem se apontar, se quiserem responder alguma específica. Acredito que tem várias que mais de uma pode comentar, mas algumas podem ser mais direcionadas também. Então, primeiro a Manu, se alguém quiser falar, levante a mão, e se não, a gente pode ler ali no Q&A, que é perguntas e respostas. Manuela. Obrigada, Letícia. Eu só gostaria, eu levantei a mão porque eu achei que, enfim, a forma como eu ia colocar a pergunta também seria muito importante. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a presença da Fernanda, agora como integrante do grupo de trabalho sobre empresas e direitos humanos, porque o que eu vejo, né, ao lidar com esse tema, em interlocução, às vezes, com outros centros acadêmicos, outros espaços em que essa temática é colocada, muitas pessoas defendem os princípios orientadores negando a importância do tratado, né? Então, acho que a fala dela como membro do grupo de trabalho aqui, sobre empresas e direitos humanos, porque a gente, né, acredito que tenha ficado claro que existe um grupo de trabalho sobre empresas e direitos humanos que tem como mandato também disseminar os princípios orientadores, e tem um grupo intergovernamental de composição aberta, formado pelos Estados, que negocia o Tratado Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos, né? Então, é muito importante, que eu acho que é um equívoco e uma apropriação, muitas vezes, eu acho, assim, às vezes não tão de boa fé, né, de pessoas sobre essa temática, dizendo, bom, o tratado não tem muita importância, importantes são os princípios orientadores, contrapondo os dois, e a Fernanda trouxe claramente aqui o seu posicionamento, e o posicionamento do JA, né, em várias outras reuniões, enfim, e deliberações do grupo de trabalho sobre, né, a importância em contexto de se aprofundar, de se ir além dos princípios orientadores, né? Mas eu queria só posicionar aqui com todo cuidado, mas que eu acho que é importante ouvir de alguém no grupo de trabalho, algo que a gente observa no processo de negociação do tratado, que é
os grupos que representam empresas, como a Associação Internacional de Empregadores, que foi dito aqui, a Câmara de Comércio Internacional, outros atores, assim como aqueles estados que detêm as matrizes das empresas transnacionais, defenderem os princípios orientadores e o processo dos planos nacionais de ação, por exemplo, de lei de devida diligência, em detrimento do tratado. Isso não pode ser uma coincidência, né? É porque provavelmente esses outros instrumentos em detrimento do tratado trazem menos desafios, né, ou constrangimentos às empresas com relação a obrigações de direitos humanos. Então, eu gostaria de ouvir da Fernanda qual é a visão que ela, agora como integrante do grupo de trabalho, tem a respeito dessa suposta contraposição e do uso desse discurso pró-princípios pelas empresas e pelos estados matrizes das empresas transnacionais. Obrigada. A gente pode fazer a pergunta e já ouvir a resposta. Então, Fernanda, a gente sabe que tu está em Genebra, talvez no período de trabalho, mas se você estiver disponível para responder, Eu acho que ela está no Chile. Não, a Fernanda tá em Genebra. Tá. Mas ela disse que estava só escutando e que ela talvez não pudesse ligar a câmera. Aí, oi, Fernanda. Desculpem. Estou entrando em reuniões, mas aqui estou e Manuela. Estou aqui, ouvi, Manuela, o seu comentário, acho muito importante reconhecer isso, né? Porque esse discurso de contraposição, né, de oposição dos processos que deveriam, da minha perspectiva, e crescentemente na perspectiva do grupo de trabalho também, eles deveriam ser complementares. Digamos, eu acredito que existe uma complementaridade dos processos, como eu dizia no início, entre política pública, que costuma ser o mecanismo de implementação dos princípios orientadores, entre os processos próprios dos países de melhorar o seu quadro legal, criar leis para a proteção dos direitos humanos, leis de devida diligência, regulamentações para a Bolsa de Valores, disposições de direitos humanos nos tratados de livre comércio e investimento, bem como as negociações do tratado vinculante no nível internacional para ter um instrumento global. Mas é verdade que existem muitos atores, principalmente no setor privado e alguns estados do norte global, principalmente, que utilizam esse discurso, né, de dizer, já temos alguns instrumentos voluntários, como os princípios orientadores, para não se envolverem de forma efetiva, aberta e construtiva, ou inclusive bloquear, em alguns casos, as negociações do tratado. Então, eu estou de acordo em que é preciso ter cuidado para não alimentar esses discursos que geram contraposição e, principalmente, confusão em alguns casos, né? Eles se aproveitam um pouco disso. Nesse momento, o grupo de trabalho está, inclusive, elaborando um documento temático sobre captura corporativa, interferência das empresas e associações empresariais nesses temas. Por exemplo, acho que isso pode ser um subsídio importante também para o processo de negociação do tratado e a interferência por parte da Associação Internacional de Empregadores ou da Câmara Internacional de Comércio. Então, esperamos que cada vez mais a gente possa avançar para essa complementação de processos e dar subsídios da nossa parte, né? Pessoas que conformamos o grupo de trabalho e temos esta possibilidade de dialogar com todos os atores para fazer com que as negociações sigam adiante, não se bloqueiam, defendendo também o espaço cívico e de participação da sociedade civil, das pessoas defensoras dos direitos humanos, dos movimentos sociais, no processo do tratado e em outros processos também. Então, sim, reconhecer o que você diz, Manu, e também reafirmar que a complementariedade existe e devemos tomar as medidas para que as negociações não sejam bloqueadas e que haja um engajamento construtivo dos estados e que se respeite o espaço da sociedade civil. Muito obrigada, Fernanda.
É ótimo te ouvir, é ótimo saber dessa tentativa, né, de seguir a complementaridade e de principalmente fortalecer a importância de um instrumento vinculante desde o grupo de trabalho. Nós temos perguntas no chat, eu vou começar pela pergunta da Renata. É bem interessante, né, quais países têm sido aliados no processo de negociação do tratado. Isso muda, porque a conjuntura global muda também, né? A conjuntura desde as capitais muda, e a gente vive isso em cada sessão de negociações. O homem, inclusive, produziu, depois da sexta sessão de negociações, um artigo sobre os posicionamentos dos estados na sexta sessão de negociações pelo Tratado Vinculante. É muito interessante, porque ali a gente pode... o OMA contrapôs a nossa posição como campanha global, né? O que a gente espera do documento, o que para a gente seria um documento efetivo, eficiente, de fato regulador das empresas transnacionais, que de fato traria justiça para as comunidades afetadas e traria o fim da impunidade, né? Tocaria o nervo central do sistema capitalista, racista, patriarcal, e os posicionamentos dos estados perante, né, também comparando com os nossos posicionamentos, e alguns estados têm posicionamentos alinhados em alguns pontos, que foram trazidos aqui por quase todas as panelistas, né, quais são os nossos pontos-chave, os nossos pontos mais fundamentais, mas isso vai mudando, né, então a Tiana já se apontou para fazer uma fala sobre essa pergunta, eu vou passar a palavra para ela, para fazer uma análise da sétima sessão, e Tiana, por favor, conta para a gente como é que foram depois há um mês atrás, como é que foi a sétima sessão e os posicionamentos dos estados mais aliados, menos aliados? Bom, obrigada pelas perguntas. Eu acho que assim a Palestina foi muito aguerrida, né? Talvez aqui defendeu majoritariamente as nossas posições. Camarões também defendeu muito bem as nossas posições. E os outros países variam um pouco, né? Obviamente que nem todo mundo 100% tem adesão às nossas propostas, mas eu destacaria Egito, Namíbia, Cuba, a África do Sul ainda tem um papel importante, né? Acho que países que antes não Panamá, né, também teve uma atuação muito enfática na defesa dos temas de gênero. Eu diria que países que antes não tinham posturas mais complicadas melhoraram um pouco, né, como o México teve uma abertura um pouco maior, saiu do discurso de afirmação dos princípios orientadores, né, de desconstrução. Acho que Peru também tem possibilidade de melhorar a posição, assim, então depende muito desses contextos, eu destacaria esses. O Brasil, né, que também perguntaram sobre a posição do Brasil, o Brasil se absteve na votação da resolução 26.9. Eu não diria que o Brasil defendeu bons pontos nessa negociação, mas eu poderia dizer que o Brasil melhorou uma certa postura que ele tinha no espaço, né? Então, o Brasil não fez comentários sobre gênero, como ele vinha tendo sempre, né, de questionar os debates de gênero, ou sempre que a sociedade civil fazia alguma intervenção, o Brasil pedia direito de resposta, uma coisa assim bem ridícula. Então, pelo menos o Brasil ficou um pouco mais em silêncio, mas, obviamente, o Brasil, pela história que tem de atuação, poderia estar tendo um papel super protagonista nessa discussão, né? Mas não toma essa. Aí, só para aproveitar também, responder outras duas perguntas já no embalo aqui, que eu acho que foram relacionadas à minha fala, né? A questão sobre os documentos dos anos 80 e 90, né? Esses documentos, eles não andaram, né, no sistema, nem as normas e nem o código de conduta, eles foram abandonados, né? Ou seja, eles não seguiram as negociações, né? É muito comum no sistema internacional você esvaziar uma agenda com uma outra agenda, né? Então, de alguma forma, essa discussão que veio depois do Pacto Global esvaziou essa agenda. Assim como se a gente pensar também na Convenção do Desenvolvimento, que é de 86, né? Ela foi sobreposta a outras agendas, como a ODS, Agenda 2030, enfim, que esvaziaram bastante o conteúdo inicial da discussão quando ela foi proposta, né? Então, acho que a agenda do tratado, ela vem recolocar essa discussão que teve nos anos 80 e 90. E sobre a diferença real entre abuso e violação de direitos humanos, o entendimento é que as empresas, elas, né, as transnacionais, elas não assinam os tratados de direitos humanos e, portanto, elas
não podem, não têm compromissos diretos com as violações de direitos humanos, então elas podem abusar dos direitos humanos, assim. É um discurso que se defende nas comunidades, é que isso não é, abuso é muito mais suave do que violação de direitos humanos, né? Você fala violação de direitos humanos, já vem na sua cabeça a ideia de uma responsabilização sobre aquilo. Se você fala abuso, você tem que verificar se foi o abuso, você vai quantificar esse abuso, se ele foi de mais, se ele foi de menos, né? Então, você está conectando essa ideia de mitigar risco, mitigar impactos, né? Então, é por isso, né? Então, você vai ver em diferentes falas pessoas usarem abuso por esse entendimento, pessoas usarem violação, né? Por detrás disso está aquela discussão, né? Você estabelecer obrigações diretas às empresas, reconhecendo que elas violam direitos humanos, você pode estar conferindo um grande poder às empresas transnacionais no sistema internacional, que é essa discussão, né? Olivier Deschutes, a Manu tem vários também trabalhos sobre isso, que daí dá para, enfim, se aprofundar, né? Mas na prática, eu diria que do ponto de vista real, pelo menos eu que trabalhei muitos anos com movimentos atingidos por barragem, as comunidades, elas entendem que seus direitos foram violados e não abusados. Obrigada, Tiena. Eu não estou identificando mais nenhuma pergunta em aberto, mas acredito que talvez a Manja ou também a Fernanda. A Érica, infelizmente, precisa sair. Já temos uma mão levantada. Eu queria destacar aqui algo complementar à resposta da Tiena, que no final da quinta sessão de negociações, assim, no último momento da sessão, eu lembro direitinho que a gente estava fechando assim, o debate, o Brasil propôs, né, a delegação do Brasil propôs que as discussões do grupo de composição aberta fossem fechadas, ou seja, a sociedade civil não pudesse mais participar. E isso foi rechaçado, negado, principalmente pelo Egito, né? Então a gente tem assim estados que defendem, que valorizam os posicionamentos da sociedade civil e que bebem, vamos dizer assim, dos nossos posicionamentos para alimentar os seus próprios posicionamentos. E é isso que garante, né, a mudança efetiva do texto do tratado. Porque também, né, para quem não conhece a dinâmica da negociação, os estados falam e depois a sociedade civil fala. Então, a possibilidade de lobby que nós temos com os estados é basicamente anterior. É lógico que segue servindo de consulta, né, para a próxima sessão, mas é por aí que a gente consegue interagir com a mudança do texto. E também sobre a Palestina, quando houve essa proposta que foi aceita pela presidência do Equador, né, veio uma proposta da União Europeia de colocar as empresas transnacionais a serem consultadas no processo, que isso significaria um conflito de interesses, uma captura corporativa do espaço, e uma vez mais valorizou a nossa participação ali, enquanto sociedade civil, no espaço de negociação. Então, sim, temos estados que querem esvaziar, né, a proposta, como os Estados Unidos, defendendo os princípios retores e esvaziando a proposta do tratado, querendo dar um passo atrás, né, tirando o espírito da resolução, que é justamente um instrumento vinculante. Temos a União Europeia, que simplesmente convoca a participação das empresas transnacionais a serem consultadas, mas temos estados que estão ali nos defendendo e valorizando a nossa participação. Eu passo a palavra para a Andressa e convido mais companheiras e companheiros presentes aqui para perguntarem e levantarem a mão para falarem também. Andressa. Bom dia, pessoal. Eu só queria falar duas coisinhas. Eu vou fazer uma pergunta para a Manja, especificamente, mas também eu queria só complementar o que a Tiena falou em relação a essa questão de abuso e violações, que também a gente tem que entender que essa diferenciação ela foi pactuada, né, dentro desse marco de direitos humanos em empresas, desse marco mais guiding principles, né? Esse consenso que eles adoram dizer, mas que foi um consenso que nunca a sociedade civil consentiu, ou que também vários estados não consentiram, mas eles adoram falar que é um consenso. E aí, só que isso não faz parte da gramática do direito internacional dos direitos humanos. Se a gente olhar bem o sistema interamericano, não faz essa diferenciação. Ele fala em violações, e fala em violações por terceiros e por privados.
privados, né? Claro, as obrigações em relação aos direitos humanos do Estado e de privados são diferentes. O Estado ele tem uma obrigação também de promover, né, os direitos humanos, então ele também pode ser responsabilizado pela violação por terceiros, mas isso não quer dizer que terceiros ou privados não tenham obrigações em relação aos direitos humanos e não violem direitos humanos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque também essas diferenciações conceituais, às vezes são uma estratégia que as pessoas do mundo jurídico utilizam para retirar uma discussão de um certo campo. Então, existe um interesse em você afastar a discussão de empresas e direitos humanos do campo propriamente dito de direito internacional dos direitos humanos e permanecer no campo do compliance, da responsabilidade social corporativa, da ESG, da ESG, dessa lógica de automonitoramento e devida diligência que a gente vem vendo. Então, a gente defende fortemente que essa discussão seja trazida para direito internacional dos direitos humanos, porque é somente nesse campo e nessa gramática que a gente vai conseguir a devida responsabilização. Então, por isso que às vezes a gente parece repetitivo em pedir para falar violações, mas não é uma discussão simplesmente de vocabulário, né? Tem toda uma estratégia semântica por trás, que é muito importante a gente reafirmar. E a minha pergunta para a Manja é, assim, do ponto de vista, né, da academia ou academia militante, como a gente se posiciona, trabalhando com os movimentos sociais, como que a gente pode, você mencionou, Manja, a dificuldade de articular os movimentos indígenas em relação ao tratado, né, mas que isso é uma coisa que vocês vêm tentando fazer, como que a gente pode facilitar isso do seguinte sentido, democratizar, né, o acesso dessas comunidades indígenas a materiais em relação ao tratado ou ao conteúdo. A gente tem o exemplo, por exemplo, da cartilha popular, que a Letícia falou, que a gente conseguiu fazer, né, principalmente pela Amigos da Terra, mas como que a gente faz isso chegar às comunidades indígenas para que realmente a gente consiga dar um apoio para vocês, enfim, nessa articulação em torno da temática do tratado, que é muito importante, como você disse. Okay, so thank you. Muito obrigada, Andressa. Muito obrigada pela pergunta em relação à academia. Como você pode contribuir muito à academia. É uma fonte de evidência, uma fonte de informações para os povos indígenas, principalmente quando você falou que tem pesquisas, tem ferramentas, tem capacitações, uma maneira de conduzir capacitações também e conscientização para organizações de comunidades indígenas. Isso seria de muita ajuda que a academia poderia dar a nós. Não só para os povos indígenas em relação à conscientização e à capacitação de negociação, mas também se nós pensamos na questão da pesquisa, das informações para povos não indígenas, para esclarecer quais são os direitos dos povos indígenas, porque as pessoas entendem mal na realidade. Por exemplo, tem a questão de ter esse consentimento informado prévio, mas no direito internacional não inclui os direitos os povos indígenas. Então, na realidade, isso acaba tirando o direito de autodeterminação dos povos indígenas, porque com esse direito que entra essa questão do consentimento informado prévio. Depois tem um erro quando você põe junto povos indígenas e comunidades locais, que na realidade é perigoso até e acaba sendo vantajoso ou desvantajoso para os povos indígenas, porque na lei, no direito internacional, as comunidades locais não têm uma definição. O que pode ser? Pode ser uma comunidade local numa cidade ou no campo, não tem uma definição real, certo? Então, se falamos de povos indígenas, tem que falar como povos indígenas, e os camponeses são camponeses, outras minoridades têm outros nomes, mas não tem que pôr tudo junto, e porque isso confunde na realidade e acaba sendo até perigoso e tirando a eficácia do tratado ou das cláusulas.
Então, isso é muito importante. E precisamos de pesquisas acadêmicas e debates acadêmicos para apoiar e explicar por que os povos indígenas têm a posse que eles têm dos territórios e não estarem juntos com outras minoridades. Ou seja, não tem que usar comunidade local como um sinônimo para povos indígenas. É uma coisa que a academia pode ajudar, na verdade, a explicar que existe essa diferença. Agora, pensando no material de conscientização, que você até mencionou da cartilha, é melhor traduzir isso para os idiomas indígenas, porque seria muito mais fácil de entender para os povos indígenas. Seria mais fácil para eles entenderem e compreender até. Tem várias organizações de povos indígenas com as quais a academia poderia trabalhar no Brasil. Temos a PIB, eu acho que é a Articulação de Povos Indígenas. Eu esqueci o resto do nome. Mas até em português, então eu não lembro qual que é a sigla, o significado da sigla. Aciona Guadixara, acho que vocês conhecem. E tem outros líderes indígenas no Brasil também. Tem organizações regionais de povos indígenas da América Latina também. Tem o COICA, CALF, são organizações com as quais nós podemos trabalhar com a academia para chegar a essas comunidades indígenas nos diferentes países. Obrigada. Estava colocando o site da PIB, para quem não conhece, principalmente para quem não é do Brasil, poder conhecer. Temos uma pergunta ainda em aberto. Eu convido as painelistas, se quiserem comentar essa pergunta, ou também outras companheiras do OMA, que é do Marcelo, se existem estudos sobre a força normativa e a influência dos tratados internacionais dentro da realidade dos estados nacionais que são signatários desses tratados. Alguma companheira gostaria de comentar essa pergunta, de fazer uma análise? Talvez a Tchena ou a Manuela, o hábito. Manuela gostaria de comentar, é bem a linha de pesquisa. Por favor. Bom, eu não estou na mesa, né? Mas eu acho assim que sempre se coloca essa questão, né? O tratado sobre essa relação entre o nacional e o internacional, também como um suposto obstáculo, né? Um tratado internacional, ele depois vai ter o desafio de ser ratificado internamente, o Brasil não cumpre tratados internacionais. Eu acho que, não sei se é um pouco também essa alusão que se faz, né? Eu acho que tem alguns aspectos, né? Primeiro, o tratado não está em processo de negociação, né? Então não tem ainda um diagnóstico total da capacidade realmente digamos assim, da conformação de um texto que não chegou ao fim, né? Com as leis nacionais, né? Óbvio. Isso está se construindo no processo de negociação do tratado. O diagnóstico que se tem já é que planos nacionais de ação não são eficientes, os princípios orientadores não são suficientes, isso já se tem, né, como diagnóstico. Agora, o que a gente está lutando é justamente com a implementação, uma melhoria desses estándares normativos e o processo que parece que mais vocaliza o preenchimento dessas lacunas hoje, né, como a Tiana já apontou, pelo rol de discussões que ele engloba, realmente é o processo do tratado internacional, né? Agora, a questão que eu acho que a gente deve observar é que é o seguinte, o que mais me move, inclusive, não é o que mais me move, mas uma das coisas que realmente me move para estar nesse processo é a resistência dos representantes das empresas e dos estados detentores, das matrizes, né, das empresas ao tratado. Ou seja, se ele não fosse capaz de resultar em nenhuma mudança no nacional, pelo peso que mal bem, mesmo que seja retórico, que os direitos humanos acabam tendo, que tem o potencial de adquirir, né, não haveria tanta resistência. Esse processo sofreu e sofre processos concretos de boicote cotidianamente, né? Porque justamente depois dele,
como o Joaquim Herrera Flores coloca, né? O direito por si só não cria direito, mas vai caber, obviamente, às sociedades nacionais criar o espaço democrático de representação das lutas sociais que possam justamente vocalizar e dialogar com o processo do tratado. Inclusive, nós já estamos fazendo isso no Brasil, né? Eu até sugiro aqui a mesa parlamentar sobre lei marco, em que a gente não ignora a necessidade justamente desse diálogo, né? E que a gente já quer impulsionar o Brasil para que esteja, no tocante à temática de direitos humanos e empresas, mais aberto a recepcionar um futuro tratado que seja bom e que referende as lutas, porque também se ele não for bom se representar os interesses das empresas, com certeza ele vai ser muito defendido como uma norma vinculante que o Brasil deverá cumprir, né? Então é importante justamente esse processo de negociação, inclusive para garantir um bom tratado em matéria de empresas e direitos humanos, né? Muito obrigada, Manuela. Nós temos uma última pergunta no chat e a gente está se encaminhando para os nossos momentos finais da mesa. É uma pergunta da chilena, eu acredito que a Manja poderia responder muito bem, ela com experiência de causa, que é o que se deve fazer para que os indígenas tenham voz e sejam escutados enquanto aos seus direitos, porque a gente sabe que na maioria das vezes são simplesmente ignorados. Então, acho que a Manja tem atuado nessa frente e justamente com essa perspectiva, convido a Manja para responder essa última pergunta e aí a gente faz o fechamento dessa mesa de estreia do seminário do ONU. Thank you, Letícia. Muito obrigada, Letícia. Há muito a ser feito para apoiar os povos indígenas para que sua voz seja ouvida. Por exemplo, como podemos apoiar suas posições, ou como trazemos suas posições na arena internacional, ou até mesmo a nível nacional. Mesmo na mídia, como podemos ajudar para amplificar essas vozes através das diferentes mídias, através da mídia nacional e internacional? Será que temos a consciência de incluí-los nas nossas discussões, ou no debate das questões, ou como entramos em negociações, ou elaboramos as várias questões que impactam os povos indígenas? E como podemos contribuir também na capacitação e na conscientização? Nós temos vozes muito fortes, líderes indígenas muito fortes, mas, em geral, suas vozes são restringidas, são abafadas ou limitadas às suas próprias comunidades, porque a mídia não amplifica justamente as suas histórias, a academia nem sempre essa é uma questão atraente para a academia, para justamente cobrir esses projetos de pesquisa. Para outras organizações, às vezes, são mais focadas em outras questões. Há muitos outros processos, há outras questões diferentes das questões indígenas, e às vezes eles até separam as questões ambientais das indígenas. Então, como aumentar essa solidariedade, a cooperação com grupos indígenas e não indígenas, quer seja na academia, na mídia, na sociedade civil, de forma a amplificar suas vozes dos povos indígenas. Obrigada, Manja. Essencial esse teu olhar para a pauta e também essa perspectiva de como lutar, né, desde este lugar de fala. Bom, a gente realmente está fechando a mesa. Eu quero fazer um agradecimento a todas as companheiras que fizeram essas falas tão importantes. Dizer que a última reflexão assim, que fica, e que foi uma análise que nós fizemos saindo da sessão de negociações, é que realmente o último documento que nós temos em mãos agora, ele ficou uma batalha campal de argumentos jurídicos, né? Então, a gente tem a possibilidade daqui para frente de seguir, né, disputando, porque vários elementos voltaram para a mesa de negociações, né, como a gente apontou hoje,
obrigações para as empresas transnacionais, o escopo do tratado, o alcance do tratado, a primazia dos direitos humanos. A Palestina defendeu que a primazia dos direitos humanos sobre os acordos de comércio e investimentos tinha que ser garantido dentro do tratado. Enfim, vários pontos que já estavam perdidos desde 2017, desde o documento de elementos, né, desde um rascunho lá atrás, eles voltaram para a mesa e voltaram a ser negociados. Então, é extremamente importante que a gente realmente se coloque, se mobilize e faça frente nessa luta. A gente sabe o quanto é importante nessa disputa dentro do direito internacional fortalecer esse documento, né? Ele realmente toca, como a Manuela falou, por que as empresas realmente rechaçam o tratado? Porque isso toca no sistema capitalista, toca, e as empresas transnacionais estão no centro desse sistema. Então, se eu sempre fecho quando eu falo sobre esse tema, que se a gente sabe que todas e todos somos atingidos pelas empresas transnacionais, a gente sabe também que existe uma resistência em todas as partes do mundo. Então, articular, globalizar essa luta, essa esperança é parte fundamental do processo, e é muito bom que nós temos vários setores da sociedade articulados, né, e se mobilizando para fazer frente a essa luta e para fortalecer, né, não só dentro da ONU, mas fora da ONU também, e seguir, né, disputando em cada partezinha do mundo, articulando essa teia de resistência. Então, agradecer, tivemos uma mesa espetacular de estreia, convidar a todas as companheiras e companheiros que estão aqui hoje. Nós chegamos a ter mais de 100 pessoas participando da atividade. Hoje, às 18 horas, para quem se inscreveu e foi selecionado, vai ter o workshop Advocacia Popular e Autonomia dos Povos, às 18 horas. E amanhã, às 10 horas, segue a programação do seminário com o painel Migrações Forçadas e Grandes Empreendimentos, com André de Carvalho Ramos, Juan Zubizarreta, um grande nome, e, bom, enfim, várias companheiras e companheiros extremamente potentes que vão trazer debates interessantíssimos para essa agenda de direitos humanos em empresas. Muito obrigada, e a gente segue aí na luta dentro e fora da academia, ombro a ombro. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todos e todas que participaram, as integrantes da mesa. Gostaria de agradecer também a audiência e aos intérpretes, mais uma vez, que sempre tem um trabalho assim muito grande e muito difícil e generoso. Então, aguardo vocês no workshop e na continuidade do seminário amanhã. Forte abraço, todas e todas. Obrigada, Manja, Fernanda, Tchena, Letícia, todos e todas. Aí, e também a Érica, que já se foi.